quebrado. E Fluminense bate Al Hilal e vai às semis do Mundial. Mais abaixo nós temos aqui esta imagem que também é sobre a Copa do Mundo de Clubes 2025. Chaveamento da Copa de Clubes. Veja os confrontos do mata-mata da competição até aqui, com o Fluminense como o único representante brasileiro nas semifinais do torneio. Já na editoria internacional, temos aqui um assunto para o mergulho no Sena. Primeiro banho no Rio Parisiense em um século tem água quente e fila pequena. Capital francesa libera mergulho em 3 trechos. E sobre meio ambiente, temos aqui o próximo assunto, que é para a guerra do pesticida. Invasão de insetos em Seul gera briga entre governo e população. Funcionários públicos pulverizam água e moradores defendem o uso de veneno. Agora, falando sobre a política nacional, o jornal Folha de São Paulo nos traz aqui dois textos de editoriais. A primeira, agruras de Lula. Brasil evita diálogo com Javier Milei e cúpula do BRICS se esvazia. Diplomacia do país expõe cacoete ideológico e ignora cenário global. Também temos aqui um próximo texto. Sensatez de Barroso. A Folha, presidente do Supremo aponta que excesso de proteção prejudica trabalhadores quando impede criação de vagas formais. Ainda falando sobre política, o Folha de São Paulo também nos traz aqui um destaque para o Congresso Nacional. Alcolumbre escapa de ataques, enquanto Hugo Mota é alvo da esquerda. O deputado foi citado em 1,08 milhão de publicações e senador em 212 mil publicações. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, admite corte em emendas como uma contribuição. Também temos um próximo assunto falando sobre Bolsonaro no banco dos réus. Silêncio e ambiguidade de Bolsonaro alimentaram clima golpista nas redes após a eleição. Também temos aqui um próximo assunto que é para a história do Brasil. Revolução esquecida resultou em massacre há 101 anos em São Paulo. Por que a volta de 1924 ficou menos conhecida que a Revolução de 1932? Também temos um texto de Igor Patrick, e ele escreve o seguinte para o Folha. Falta de ambição do BRICS salta aos olhos às vésperas de cúpula. Em encontro, o que estará em jogo é saber se o bloco ousará transformar discurso em ação. Já na editoria internacional, temos um assunto dizendo que as enchentes nos Estados Unidos matam 24 e 20 crianças estão desaparecidas. Alunos estavam em acampamento no Texas. Já na seção Cuide-se, Coffee Party atrai jovens em busca de um estilo de vida mais saudável e de festa sem álcool. Eventos matinais estão entre preferências do público, que também se interessa por corrida. Também temos um assunto para a televisão. TV Cultura não serve a agendas partidárias. Isso quem disse foi a nova presidente. Maria Ângela de Jesus assume a Fundação Padre Anchieta após crise com gestão Tarcísio de Freitas, de São Paulo. E sobre o lançamento, biografia narra intensidade de Arlindo Cruz, tanto no samba quanto em sua vida pessoal. Livro vai do impacto que músico causou no fundo de quintal aos problemas de saúde. E já sobre meio ambiente, 3 tigres brancos raros nascem em zoológico de Cotia. Trio virou a grande atração do Animalia Park, que é um misto de zoológico e parque de diversões. Já na seção Pare para Ler deste sábado do Folha de São Paulo, nós temos aqui um destaque para Amazonas. Para povos indígenas, não existe um marco legal. Nós já estávamos aqui, afirma a cacica Juma Chipaia. Vida da primeira liderança feminina do Médio Xingu é contada no longa-metragem chamada Ianuni, produzido
pelo ator Leonardo DiCaprio. Já nos especiais deste sábado, temos aqui na seção Folha Estudantes o seguinte assunto: COP30 pode reforçar a presença de temas ambientais no Enem desta edição de 2025. E no Casa Folha, tento aprender a escrever desde que tenho 5 anos, disse o escritor Rui Castro em curso da Casa Folha. Já na seção Todas sobre Dias Melhores, única brasileira na Olimpíada Internacional de Biologia, espera ver mais meninas na ciência. Também temos aqui o assunto, um caso que aconteceu no Acre. Justiça decreta prisão de indígena suspeito de estuprar uma turista. Agora, falando sobre economia, o Folha de São Paulo nos traz aqui 4 destaques para este sábado. O primeiro é sobre o governo Lula. Tarifa social de energia começa neste sábado. E saiba como funciona a isenção na conta de luz. E medida depende da aprovação do Congresso. Também temos aqui um próximo assunto: como liderar em um mundo polarizado. Livro pede que líderes dosem suas convicções. Alcolumbre pauta projeto que libera cassinos e jogo do bicho. Possibilidade de votação na próxima terça-feira surpreendeu até mesmo parlamentares. E o próximo assunto: Meta é condenada por violação de privacidade de usuário. E o tribunal impôs multa de 5.000 euros por violar regras europeias de proteção de dados. E na área de política, Stedile entregará propostas da sociedade civil a líderes do BRICS. O documento abrange temas como questões ambientais, finanças, educação e também cultura. Já no destaque especial do Folhinha, que é para o público infanto-juvenil do Folha de São Paulo, poemas de Gabriela Romeu e Penélope Martins falam sobre onças pintadas. E no caderno de equilíbrio temos mais 2 destaques. Ir ao banheiro apenas por via das dúvidas pode fazer mal a você? Especialistas opinam se urinar preventivamente ou por conveniência afeta a saúde da sua bexiga. Também temos o próximo destaque deste sábado. Após transição, descobriu o lado positivo da masculinidade. E na editoria Cotidiano, temos um assunto para o projeto de lei. Câmara aprova projeto que dificulta a progressão de pena em caso de crime hediondo. E regra também se aplica a sentenciado por constituir milícia. E o texto segue para o Senado. E sobre violência, mesmo com a operação da polícia, ataques a ônibus em São Paulo continuam acontecendo. Ao menos 5 coletivos foram depredados entre a noite de quinta e amanhã de sexta-feira, dia 4 de julho. Bem, ainda na editoria do Cotidiano, temos um assunto que vai falar sobre sustentabilidade. Contêineres para coleta seletiva de vidro de São Paulo sofrem com baixa adesão e também vandalismo. Iniciativa inspirada em modelo europeu depende do engajamento da população para que ele possa funcionar. Já nos destaques internacionais de hoje, como a desinformação sobre o apoio do Brasil ao Irã aumentou nas redes com o início da guerra. Publicações falsas exploram tensões políticas e emocionais para manipular a opinião pública. O próximo assunto é um destaque para os Estados Unidos. Invasor do Capitólio, perdoado por Trump, é condenado à prisão perpétua por tramar assassinato. O Edward Kelly conspirava contra policiais que o investigavam. E oficiais relatam listas de alvos. E ainda no destaque internacional, renascimento no Planalto Nevado, Xizang de ontem e hoje. E leia o artigo do Cônsul-Geral da China em São Paulo. E no caderno de saúde, os efeitos de longo prazo da pandemia nas crianças. O que acontece quando uma criança
não vivencia tantas experiências. Este é o tema da matéria. Também temos um assunto para o projeto Saúde Pública. Pacientes do SUS enfrentam demora de até 11 anos por remédios contra câncer. O Ministério da Saúde diz negociar com fornecedores para viabilizar a oferta dos medicamentos. E aqui o Folha de São Paulo nos apresenta as 5 matérias mais lidas pelo público do Folha de São Paulo. A primeira é sobre o caso de racismo. Ex-jogadora de vôlei que agrediu um entregador com coleira de cachorro é condenada no Rio de Janeiro. E a segunda notícia, Bolsonaro no banco dos réus. Silêncio e ambiguidade de Bolsonaro alimentaram um clima golpista nas redes após a eleição de Lula. Também temos aqui no painel Folha, Justiça manda suspender decreto de Tarcísio de Freitas, São Paulo, que pune professores por faltas. Também temos aqui a matéria sobre celebridades. Cíntia Bravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, diz que pai lhe negou ajuda financeira. E a quinta e última matéria mais lida é sobre celebridades. No caso, ele é lindo e talentoso, diz Emma Stone sobre o Pedro Pascal. E por último, na editoria de cultura do Folha de São Paulo, temos aqui um assunto sobre filmes. Paulo Sorrentino, de A Grande Beleza, abre Festival de Veneza com La Grazia, que é o seu novo filme. E por último, no multitela, revista Mister e Christopher Watts, o que ver na TV e no stream neste sábado, dia 5 de julho. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar quais são os destaques do jornal O Estado de São Paulo. No alto da capa, nós temos aqui 3 destaques para este fim de semana, e o primeiro é do caderno Bem-Estar, bons contra o frio e para a saúde. Cada chá tem seus benefícios. E no caderno de cultura, um tetra da F1 no mundo da inovação. Vettel abrirá o Rio Innovation Week. E por último, imersão em Verne, cenas de 20.000 léguas submarinas e a volta ao mundo em 80 dias no mês. E mais abaixo, nós temos um destaque para o Mundial de Clubes da FIFA, na editoria de esportes, que diz o seguinte: em jogo equilibrado, Palmeiras perde para o Chelsea e dá adeus ao sonho. Estevão fez um golaço contra seu futuro time, mas não foi suficiente. Everton falhou, o Palmeiras foi derrotado por 2-1 e deixou o Mundial. E o último brasileiro, o Fluminense bate Al Hilal com um gol decisivo de Hércules. E aqui nesta imagem nós temos aqui a seguinte legenda, que o segundo e decisivo gol do Chelsea, aos 37 minutos do segundo tempo, tirou o Palmeiras do Mundial e impediu uma semifinal entre brasileiros. Já a manchete deste sábado é na editoria de Economia e Negócios, que vai falar sobre o governo versus Congresso. Moraes suspende atos sobre IOF e marca audiência de conciliação. Ministro do Supremo Tribunal Federal diz que embate entre poderes é indesejável. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, chamou de indesejável o embate entre executivo e legislativo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras e suspendeu os efeitos tanto do decreto do governo, que aumentava o tributo, como da decisão do Congresso, que derrubou a medida. E Moraes afirmou que o conflito contraria fortemente o princípio que determina a independência dos poderes e exige a harmonia entre eles. E marcou para o dia 15 a audiência de conciliação entre as partes. Segundo especialistas, o que deve pesar no julgamento é se a decisão de aumentar o IOF teve caráter regulatório ou se serviria para aumentar a arrecadação do governo. Já uma nota em destaque do Estado de São Paulo diz o seguinte:
Não há paz fora do império da lei. Tarcísio erra ao defender, em nome da pacificação, anistia a golpistas. Já na editoria internacional, temos aqui um próximo destaque, é sobre o Oriente Médio. Hamas aprova eixo de plano de Trump para trégua em Gaza. Proposta prevê cessar-fogo de 60 dias, libertação dos reféns restantes e volta da ajuda humanitária a palestinos. Também temos um seguinte destaque, é sobre o desafio ao dólar. Antes de cúpula, Lula volta a sugerir moeda comum do BRICS. Tema havia sido abandonado pelo Brasil para evitar atrito com Trump e não reforçar imagem anti-ocidental. E ainda é chamada de capa da editoria de Economia e Negócios, sob pressão, presidente dos Correios pede demissão. Fabiano Silva entrega o cargo depois de prejuízos bilionários. Centrão tem interesse no comando da estatal. Já na editoria Metrópole, temos aqui o seguinte destaque falando sobre ícone da Faria Lima. Prédio da Baleia quer comprar parte pública de Via Paulistana. E ainda na editoria de Economia e Negócios, sobre a questão do rombo milionário. Técnico em TI é preso sob suspeita de ter ajudado hackers. E por último, temos um assunto sobre o Summit Imobiliário 2025. Inovações sob medida mudam o mercado. E antes de darmos continuidade, agora na capa do jornal Globo deste sábado, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Continuando agora na capa do Jornal Globo deste sábado, no alto da capa temos aqui um destaque especial para o segundo caderno. Arlindo Cruz, de hits como Bagaço da Laranja e SPC, aos tropeços ao longo da vida. Biografia conta a história do cantor e compositor. E mais abaixo temos um assunto que é da editoria de esportes, que diz o seguinte: Clube que orgulha o tricolor. Flu gigante se impõe e deixa o sonho cada vez mais real. E temos aqui a seguinte legenda para esta imagem: à base da vontade e do talento, o Fluminense superou a disparidade financeira para o adversário e venceu o Al Hilal por 2-1, gols de Martinelli e Hércules. O resultado leva o tricolor à semifinal contra o Chelsea, que bateu o Palmeiras e mantém o sonho da conquista da inédita Copa com a melhor campanha entre os brasileiros. Agora, a manchete de hoje é sobre política e economia, que vai tratar sobre o freio na crise. Moraes suspende decretos do IOF e marca conciliação entre governo e Congresso. Fazenda e Mota elogiam decisão e cortes em emendas e de benefícios fiscais podem entrar na negociação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão tanto do decreto presidencial de alta do IOF quanto da decisão do Congresso que o derrubou, marcando para o próximo dia 15 de julho uma audiência de conciliação entre governo e parlamento. Em meio a uma crise política em ebulição, a decisão foi elogiada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota,
e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há expectativa de que o embate abra oportunidade para um debate mais amplo sobre a questão fiscal, entrando na negociação pontos como cortes e emendas em benefícios fiscais. O presidente Lula não comentou diretamente a medida e, num discurso, afirmou que a austeridade nunca deu certo em país nenhum. E o editorial em destaque do jornal Globo diz o seguinte: decisão de Moraes traz oportunidade para resolver conflito em torno do IOF. E ainda sobre política, Lula diz que governo não acabou, prevê reeleição e faz aceno ao Congresso. Em meio à crise política e precisando recuperar popularidade, petista reafirma candidatura. E ele disse o seguinte: este país vai ter um presidente eleito 4 vezes. E o próximo destaque: demissão de secretário por interino traz dilema Castro e muda xadrez de 2026 no Rio de Janeiro. Governador decidirá se renomeia Reis, mas Bacelar, seu aliado interino, faz ameaça. Se revogar a demissão, não compactua mais com o projeto. Já sobre a economia, técnico de TI levou R$15 mil para facilitar golpe milionário no Pix. Polícia de São Paulo prendeu funcionário de empresa de tecnologia que vendeu senha e propiciou desvio de mais de R$500 milhão. Também temos o próximo assunto, dizendo que a campanha exalta história e mira futuro nos 100 anos do Globo. Na TV, nas redes e no stream, comerciais vão mostrar trajetória e apontar também caminhos. Já na editoria internacional, Hamas aprova pontos principais para a trégua, avalizada pelos Estados Unidos. Proposta capitaneada por Trump prevê cessar-fogo de 60 dias. E o retorno dos reféns ainda sob poder do grupo terrorista em Gaza e a retomada também da ajuda humanitária aos palestinos. E ainda falando sobre a questão da guerra, de conflitos, temos também aqui a próxima chamada de capa. Rússia faz maior ataque aéreo contra a Ucrânia em 3 anos. BRICS no Rio de Janeiro, roteiro turístico que antecede a cúpula. Delegações do BRICS incluem na agenda de visita à cidade cartões postais e outros pontos também menos cotados. E ainda no Rio de Janeiro, sobre o novo cartão, vira obrigatório para gratuidade em transportes a partir de hoje. E por último, nós também temos aqui um destaque na Editoria Brasil: rota de fuga para manter-se isolado. Maior grupo indígena isolado no mundo, os Mashcopiro têm se deslocado da floresta peruana para a brasileira, ameaçados pela ação de traficantes e madeireiros. Crise climática agrava a situação. Já no Correio Brasiliense deste sábado, no alto da capa, nós temos aqui um destaque mais uma vez para a editoria de esportes. E diz o seguinte: o Brasil é tricolor. Com a campanha mais incisiva e contagiante entre os 32 participantes desta primeira Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, o Fluminense será o representante do Brasil na semifinal do torneio e vai enfrentar o Chelsea, que eliminou o Palmeiras e frustrou o duelo nacional. O tricolor carioca venceu o Al Hilal por 2-1, gols de Martinelli e Hércules, num jogo emocionante pelas quartas. Em outro duelo, com muitas alternativas, os Blues bateram Verdão, também por 2-1. O Flu enfrentará os ingleses na terça-feira, às 16 horas da tarde, em Nova Jersey. Vale vaga na finalíssima. E agora, na editoria de política,
Moraes trava a briga do IOF para Supremo Tribunal Federal mediar um acordo, que é a nossa manchete do Correio Brasiliense de hoje. E diz o seguinte o texto: Governo Federal e Congresso têm 15 dias para apresentar explicações sobre os decretos que instituíram e que derrubaram o aumento do imposto sobre operações financeiras. Após esse prazo, representantes dos dois poderes serão convocados para uma conciliação, na tentativa de sustar a crise que provocou a troca de ataques entre lideranças políticas, que entre elas o Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. E a mediação do conflito será do Supremo Tribunal Federal, conforme anunciado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações sobre o tema. E a oposição cantou vitória sobre a decisão. Porém, o ministro da AGU, Jorge Messias, considerou a saída razoável e plausível. A colunista do Correio, Ana Maria Campos, apurou que o interlocutor foi decisivo para o anúncio salomônico do magistrado, o ex-presidente Michel Temer. Os dois participaram do Fórum de Lisboa e mantiveram contato muito próximo. Também temos um próximo destaque, ainda falando sobre política, atenção e movimento com vistas a 2026. Com participação em painéis do Fórum de Lisboa, promovido pelo IDP, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à esquerda da imagem, recebeu tratamento como convidado ilustre. Com alta popularidade no Estado e bem citado nas pesquisas de intenção de voto à presidência, o ex-ministro ainda não definiu o futuro eleitoral, mas é tratado como a associação de Lula. E outro governador, Ronaldo Caiado, de Goiás, circulou pelo fórum. Porém, Caiado já declarou que concorrerá ao Planalto. E ele garantiu que serei candidato mesmo se Tarcísio de Freitas for, disse. Já a próxima chamada de capa é para o Rio de Janeiro, sobre a fala do presidente Lula. Às vésperas do BRICS, Lula critica a ONU. Anfitrião de encontro dos países que compõem o bloco, brasileiro diz que Nações Unidas não é mais capaz de lidar com conflitos mundiais. E a reunião começa amanhã no Rio, sob forte esquema de segurança das Forças Armadas e também dos policiais. E mais abaixo, agora na área de economia, Procon mira aumento da gasolina. Operação nos postos de combustíveis começou quinta, após um aumento súbito no Distrito Federal. Órgão exige que empresas apresentem notas fiscais de compra e venda da gasolina para verificar se houve repasse real de custos. E o próximo destaque é para o Agroforte. Presidente da Emater, Distrito Federal, Cleison Durval, registrou no CB.agro o valor bruto da produção de 2024, que atingiu 5,8 bilhões de reais, com destaque para a floricultura, fruticultura e também a pecuária. Já na editoria Diversão e Arte do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque dizendo sobre a despedida de uma lenda. Black Sabbath faz hoje, na Inglaterra, o último show do grupo, e a banda mudou os rumos do heavy metal nos anos 1970. Já na editoria de cidades, temos aqui um caso de descaso no cemitério. Durante velório no Campo da Esperança da Asa Sul, homem caiu numa cova ao pisar na sepultura ao lado. E a administração alega rachadura na placa de concreto. Também temos aqui sobre economia, ajuda interna a ataque hacker. O operador de TI da CIM Software confessa ter cedido senha para invasão de sistema que pode ter provocado um roubo de R$1 bilhão. Preso
funcionário recebeu 15 mil dos criminosos. Mãe e filha baleados por vizinho. Desentendimento entre 2 homens no Riacho Fundo, em Brasília, provocou um tiroteio que deixou 2 feridos. Uma mulher de 34 anos e um adolescente de 15 da família de um dos atiradores. E o motivo da briga seria por causa de um frete. E por último, também temos aqui um assunto da editoria internacional que diz o seguinte: Hamas aceita plano de cessar fogo em Gaza. O grupo extremista disse estar pronto para começar imediatamente e seriamente as negociações para uma proposta de trégua. A resposta positiva foi dada aos países mediadores, que é Catar e Egito. Já no jornal Cearense O Povo deste sábado, no alto da capa, nós temos aqui o seguinte destaque para esportes. Fluminense faz história e vai à semifinal do Mundial de Clubes. Porém, Palmeiras é eliminado. E o destaque, a manchete de hoje, dia 5 de julho, faz parte do Caderno de Cidades, sobre um decreto de intervenção. Prefeitura assumirá a gestão da Santa Casa de Fortaleza. E o governo federal anuncia 362 milhões de reais para a saúde do Ceará. Também temos aqui um assunto sobre tradições familiares. Como pais e outros responsáveis podem criar momentos que fazem a diferença na infância durante as férias escolares. Também temos um assunto que envolve a economia, sobre o túnel da Aguanhambi. Prefeitura de Fortaleza e Caixa firmam um contrato de 50 milhões para as obras do corredor da Aguanhambi, rotatória Manuel Dias Branco e também BR-116. E o jornal O Povo nos traz em destaque também uma reportagem. Isenção na conta de luz para famílias de baixa renda começa hoje. Mais uma vez sobre a economia, o governo abre crédito para aporte de 816,6 milhões de reais na Transnordestina. E na política, Supremo Tribunal Federal suspende decretos do IOF e convoca conciliação. E por último, no caderno Vida e Arte, pesquisa investiga o consumo de programações de teatro em Fortaleza. Já no jornal Valor Econômico deste sábado, nós temos aqui o nosso destaque, que é para poderes. Decisão de Moraes sobre IOF desagrada Lula e marca inflexão na relação entre STF e Executivo. Invalidação de decretos tira a bola de campo de um jogo em que os 2 times estão em guerra. Porém, na prática, suspende efeitos da majoração do imposto. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender ambos os decretos, o do Congresso e o do Executivo na disputa do IOF, revelou um ponto de inflexão na relação entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. A invalidação dos decretos tira a bola de campo de um jogo em que os 2 times estão em guerra, mas na prática acaba suspendendo os efeitos da majoração do imposto. E a conciliação buscada por Moraes, na verdade, ainda não apaziguou o embate e o presidente Lula, no relato de um ministro, teria ficado desagradado com a decisão. E Lula também disse o seguinte: vamos resolver com negociação, disse o presidente sobre impasse com o Congresso. E ele também afirmou o seguinte: não quero nervosismos porque ainda não tenho 1 ano e meio de mandato. Porque ainda tenho 1 ano e meio de mandato, afirmou o petista em evento no Rio de Janeiro. E ele também disse ontem, sexta-feira, que ainda que parece haver divergências entre o governo e o Congresso Nacional, ele é grato pela relação que tem com os parlamentares. Até agora,
o Congresso aprovou 99% das coisas que mandamos. Quando há divergência é bom porque sentamos para conversar, disse o presidente. E ao participar de evento na refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, o presidente disse que irá resolver a relação com o Legislativo conversando. Já o próximo destaque na editoria de política, Mota adota tom conciliatório, diz que não rompeu com o governo, mas critica ataques nas redes abaixo da cintura. Presidente da Câmara classifica como mentirosa narrativa disparada pela militância petista de que Congresso se opõe à taxação dos mais ricos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, adotou tom conciliatório em meio à disputa entre Executivo e Legislativo em torno do imposto sobre operações financeiras. E ele afirmou que não há cabo de guerra, nem vencidos ou vencedores, e que não existe rompimento com o governo. Criticou, no entanto, a campanha do nós contra eles e os ataques nas redes sociais, um pouco abaixo da cintura. E essas declarações foram feitas à CNN Brasil na tarde da sexta-feira, que foi ontem, dia 4 de julho. Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender os atos tanto do governo federal como do Congresso sobre o IOF e convocar uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho. E o presidente da Câmara também celebrou a decisão do ministro e classificou como uma vitória do bom senso. Também fez elogios ao presidente Lula e disse que a derrubada da medida não representa um rompimento com a equipe da Fazenda e com o governo, e também sinalizou a disposição em ajudar a agenda econômica. E sobre a economia, Fórum de Lisboa foi convertido em sala de situação da crise do IOF. Evento que teve o ministro Gilmar Mendes como anfitrião, reuniu principais atores envolvidos e teve, nos bastidores, conversas intensas sobre a relação entre os poderes. Enquanto a crise entre o governo Lula e o Congresso escalava com judicialização do imposto sobre operações financeiras, nesta semana, vários dos principais atores envolvidos estavam lá em Portugal. De quarta até sexta-feira, dia 4 de julho, o ministro Gilmar Mendes foi anfitrião do Fórum de Lisboa, evento que chegou à 13ª edição e já virou tradição anual da nata do judiciário e da política brasileira na capital portuguesa. Nas entrevistas e nas falas dos painéis, em geral, as autoridades brasileiras buscaram demonstrar otimismo e pedir calma aos envolvidos. Nos bastidores, no entanto, as conversas foram intensas. Das palavras de uma pessoa que presenciou reuniões que aconteceram nos bastidores, parecia uma sala de situação, relatou a pessoa que estava no momento. Também temos o próximo destaque. Supremo Tribunal Federal mostrou que, no Brasil, internet não é terra sem lei, diz Alexandre de Moraes em Lisboa. O ministro do STF participou de um evento em Portugal pouco depois de suspender os atos do governo e do Congresso sobre o aumento do IOF. A fala, no entanto, teve foco exclusivo nas redes sociais. E aqui no texto desta matéria nos informa que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse ontem, sexta-feira, em evento que aconteceu em Portugal, que a Corte mostrou ao mundo que no Brasil a internet não é uma terra sem lei. A participação de Moraes ocorreu pouco depois de ele suspender os decretos do governo e também do Congresso sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras e chamar as partes para uma audiência de conciliação. O ministro, no entanto, não comentou essa decisão. Sua fala teve foco na questão das redes sociais. Também o próximo assunto,
Tarcísio de Freitas é apresentado como presidenciável em evento lá em Portugal. O governador de São Paulo participou de um debate sobre segurança pública ao lado do procurador-geral Paulo Gonet e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E antes de darmos aqui continuidade aos destaques do valor econômico, nós faremos aqui um breve intervalo. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, dando continuidade ao Jornal Valor Econômico, André Jubé escreve o seguinte texto na editoria de política: quanto Lula quer crescer nas pesquisas até o fim do ano. Generais do PT traçaram meta para fazer presidente chegar mais competitivo a 6 meses da eleição. Também agora falando sobre partidos, bancada do PSB se distancia de governo Lula. Insatisfação da legenda ficou evidente na votação para a derrubada do decreto sobre o IOF na Câmara, quando o partido deu 9 votos favoráveis e apenas 3 contra a revogação. Enquanto o prefeito do Recife e presidente do PSB, João Campos, defende a manutenção do correligionário Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa para a reeleição do presidente Lula em 2026, movimentos recentes do partido indicam um distanciamento entre a sigla e o governo, em sinal de que a crise na relação entre o Planalto e o Legislativo vai além da tensão com partidos de centro. E a insatisfação da legenda ficou evidente na votação para a derrubada do decreto sobre imposto sobre operações financeiras na Câmara, quando o partido deu 9 votos favoráveis e apenas 3 contra a revogação. Na bancada do PSB, que conta com 15 deputados, apenas o líder Pedro Campos, Lídice da Mata e Bandeira de Melo votaram contra a derrubada do veto. E o posicionamento levou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais a convocar reunião com a bancada do PSB da Câmara na terça-feira, dia 1º de julho. No Rio de Janeiro, a assinatura dele não vale nada, diz Washington Reis após exoneração. O secretário foi demitido pelo presidente da Assembleia Legislativa, que assumiu o governo durante viagem de Castro. E Bacelar exonera Washington Reis de secretaria do Rio de Janeiro. E em São Paulo, o TRE confirma a perda de mandato de deputado estadual Simão Pedro, do partido PT. Requião e Requião Filho se filiarão ao PDT após período turbulento no PT. Agora, sobre o caso da ABIN Paralela, o presidente de comissão do Senado avalia convocar Rui Costa. Também temos um assunto para a tentativa de golpe. Advogado de réu admite conversas com Cid sobre delação. E ainda no valor econômico, nós temos aqui um destaque sobre a pesquisa Quest. Congresso tem 61% de menções negativas das redes em embate com o governo Lula. O levantamento mostra impacto positivo de campanha para o executivo após crise do IOF. Também temos aqui o seguinte assunto, dizendo que líder do PT questiona a suspensão dos decretos do IOF
e PL vê vitória para o Congresso. Para a petista, haverá agravamento do quadro fiscal. Oposição e MDB elogiam decisão de Alexandre de Moraes. Também temos aqui um assunto dizendo que lei se diz aguardar a solução negociada após Alexandre de Moraes suspender decretos do IOF. O ministro do Supremo Tribunal Federal convocou a audiência de conciliação com representantes do Executivo e também do Legislativo. E na área da política, o governo vê não decisão de Moraes e espera difícil conciliação com o Congresso sobre IOF. Executivo já deixou claro que se houve intervenção indevida do Congresso ao sustar o aumento do IOF. A AGU valoriza a proposta de diálogo, diz Jorge Messias, após decisão de Moraes sobre IOF. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu os atos do governo e do Congresso e convocou uma audiência de conciliação entre as partes para o dia 15 de julho. Hugo Mota diz que continua aberto ao diálogo institucional após decisão de Moraes sobre IOF. O presidente da Câmara disse que medida adotada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal está em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Casa e também da sociedade. E Moraes suspendeu decretos do governo e do Congresso sobre IOF e convoca audiência de conciliação. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que o governo pode mudar alíquotas de impostos, mas que há dúvidas sobre a natureza desse aumento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem, sexta-feira, dia 4, os decretos do Executivo e do Legislativo que tratam do imposto sobre operações financeiras. Ele também convocou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho, com representantes da Presidência, do Senado, da Câmara e da Procuradoria-Geral da República. E na prática, a decisão de Moraes mantém, como o Congresso queria, o IOF sem o aumento definido pelo governo em maio deste ano. Porém, em linhas gerais, o que o ministro fez foi zerar o jogo, suspendendo os atos de ambos os lados e chamando as partes para conversar e tentar se entender. E Moraes analisou as ações do PL, PSOL e também da Advocacia Geral da União, a AGU, sobre o IOF. Ele afirmou que o governo pode mudar alíquotas de impostos, mas que há dúvidas em relação à natureza do aumento. E aqui nós temos as aspas. A existência de séria e fundada dúvida sobre o uso do decreto para calibrar o IOF para fins puramente fiscais, em juízo de cognição sumária, é suficiente para analisar eventual desvio de finalidade. Os decretos autônomos do presidente da República, se, eventualmente, comprometidos pelo desvio de finalidade, acabaram por atentar contra o princípio da proporcionalidade, disse o ministro Alexandre de Moraes. Ele ponderou, no entanto, que não caberia ao Congresso sustar o ato do governo. Em vez disso, afirmou os partidos descontentes com a medida do Executivo deveriam ter optado pelo ajuizamento de ação no Supremo, como fez o partido PL. E mais uma vez temos as aspas. Por se tratar de decreto autônomo do presidente da República, caberia aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, como fez o Partido Liberal, e não da aplicação de um mecanismo previsto para o controle de eventuais excessos do Poder Executivo. Segundo o ministro, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter sido provocado tanto pelo governo quanto pelo maior partido de oposição
demonstra a importância da Corte atuar para resolver os graves conflitos entre os poderes. Moraes aproveitou a decisão para fazer uma defesa institucional da Corte. E o ministro disse também o seguinte: as ações propostas igualmente demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo Tribunal Federal com um suposto e indevido ativismo judicial e afastam a confusão entre discursos vazios de autocontenção do Poder Judiciário com sugestões para uma trágica omissão ou grave prevaricação ou mesmo com uma inaceitável covardia institucional para que não se decida e não se faça prevalecer o texto constitucional. E o texto do Valor Econômico também nos informa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a convocação para audiência é importante para delimitar as competências de cada poder da República com mais clareza. E a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo não tem nenhum problema em conversar com o Congresso e com o Supremo. Vamos aguardar que a audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes resulte em uma solução negociada sobre o decreto do IOF, afirmou. Nos bastidores, a leitura é que a decisão de Moraes desagradou o presidente Lula. E no Legislativo, com exceção da liderança do PT na Câmara, as manifestações foram elogiosas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a decisão está em sintonia com o desejo da maioria da Casa e da sociedade. E sobre essa questão da conciliação, a possibilidade de uma saída conciliada passou a ser aventada pelos ministros no início da semana, quando a AGU foi ao Supremo. O objetivo do Supremo Tribunal Federal é evitar que uma crise entre os poderes, o que inclui também o judiciário, escale ainda mais. E a avaliação de ministros é que conciliações recentes evitaram tensões maiores e geraram bons frutos. O acordo sobre emendas parlamentares, por exemplo, teria criado uma saída menos traumática, apesar de não ter evitado totalmente tensões com o judiciário. E todos os processos sobre o IOF estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As solicitações da AGU e do PSOL contra a decisão do Congresso de derrubar o decreto de alta do IOF do governo. Já a ação do PL questiona o aumento das alíquotas. E na quinta-feira, dia 3 de julho, partidos que ocupam ministérios no governo Lula anunciaram que também iriam ao Supremo pedir a validação da decisão do Congresso que derrubou a alta do IOF. E entre as siglas que patrocinam a ação estão União Brasil, Progressistas e Republicanos, que juntos têm 5 ministérios, entre eles Turismo, Comunicações, Desenvolvimento Social, Esportes e Portos e Aeroportos. E também participam PSDB, Solidariedade, PRD, Podemos e também Avante. Também temos aqui um assunto dizendo, próximo destaque no Valor Econômico. No embate sobre o IOF, Mota faz elogios a Gleisi Guimarães e vê vitimização de Haddad. Segundo aliados, o presidente da Câmara diz que é hora de seguir em frente e classifica como erro estratégia do governo em insistir em decreto. Em meio à crise entre o Congresso e o governo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vê acertos na posição da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, na busca de soluções para o impasse. Por outro lado, enxerga uma posição de vitimização por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem dito a aliados que não teve ligações retornadas por parte
do paraibano. A avaliação do entorno de Mota é de que o governo deve focar em virar a página. A ofensiva do PT nas redes sociais, que viralizou hashtags como Congresso Inimigo do Povo e Hugo Inimigo do Povo, também desagradou o presidente da Câmara. Porém, a interlocutores, Mota tem dito que não há nenhum tipo de aresta a ser aparada com o governo e que é preciso discutir a agenda do país. Também temos aqui o próximo assunto dizendo que a comissão voltará semana que vem relatório preliminar da LDO. O presidente da CMO, Efraim Filho, prevê para o mês de agosto, próximo mês, a apreciação do texto final e descarta ruídos na negociação do texto. O relatório preliminar do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, de 2026, deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento na quarta-feira, dia 9 de julho, afirmou ao jornal Valor Econômico o presidente do colegiado e líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho. Mas a apreciação do relatório final ficará apenas para o mês de agosto, assegurou o senador, antes do envio ao Congresso pelo governo do projeto de lei orçamentária anual. Também temos aqui uma análise do Valor Econômico. Campanha sobre ricos contra pobres causa popularidade, leva conflito à rua e divide governo. Congresso usou reação empresarial para arrancar demandas do governo, mas foi surpreendido pela reação das redes e recuou. As pesquisas diárias que o Palácio do Planalto faz para mensurar a avaliação do presidente Lula mostraram uma elevação de 5 pontos percentuais na sua popularidade desde o início da ofensiva do governo para caracterizar o embate em torno das medidas fiscais como a batalha entre ricos e pobres. Gabinetes da Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, já estavam de posse do resultado desses trackings, quando aconteceu a ocupação por manifestantes da Frente Povo Sem Medo do saguão do prédio que abriga o Itaú BBA na Avenida Faria Lima, isso lá em São Paulo. Levavam as faixas com as mesmas palavras de ordem da campanha governista. O povo não vai pagar a conta. Chega de mamata, taxação dos super ricos já. E os manifestantes permaneceram 2 horas e depois deixaram o prédio. E o texto também complementa dizendo que, se as pesquisas colocam lenha na fogueira para a continuidade da campanha dos ricos versus pobres, a ocupação jogou água no moinho daqueles que, dentro do governo, defendem mais moderação na ofensiva. Atribui-se à ala moderada a saída encontrada para o recurso governista ao Supremo, contra o decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF. E depois que o pessoal entrou com a ação pela inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo que anulou o aumento, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade em defesa do decreto do Executivo que estabeleceu a majoração e não como uma ação direta de inconstitucionalidade, que seria voltada contra o Congresso. E, por último, no Valor Econômico, o relator adia parecer da regulamentação da reforma tributária. Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, afirma que a aprovação do texto ficará para depois do recesso. E após os destaques do jornal Valor Econômico, eu quero convidar você para acompanhar a seguir o Senado Notícias, que é um resumo das atividades desta semana do Senado Federal. E logo após estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. Agora os destaques pelo site do jornal O Globo.
Nós temos aqui no alto do site um destaque que é para o Rio de Janeiro. Demissão de Reis por Bacelar emparelha Castro e estremece projeto político do grupo. Interlocutores de Bolsonaro avaliam que ex-presidente deixará definição de apoio apenas para o ano que vem, em 2026. E falando sobre as eleições do próximo ano, Castro, Paes, Bacelar, Reis e Flávio. O que a demissão de secretário mexe para cada peça no tabuleiro fluminense? E Bela Megali escreve também o seguinte texto para a política. O cenário em que o PL de Bolsonaro acredita que Lula desistiria da presidência. Já sobre esporte e sobre a Copa Mundial do Clubes, herói contra Al Hilal e Inter de Milão. Hércules supera as dificuldades para fazer história no Fluminense. Também temos aqui um assunto que fala sobre a guerra digital. Direita usa invasão na Faria Lima para mirar Lula, enquanto a esquerda elege Nicolas como alvo. Dias após o debate sobre taxação mobilizar a esquerda por meio do discurso pobres contra ricos, bolsonarismo reage ao movimento com críticas direcionadas ao presidente. No Rio de Janeiro, barzinho em Botafogo, restaurante estrelado e roteiro sem Cristo. Como russos, chineses e mais integrantes dos BRICS aproveitam o Rio. Russos, por exemplo, reservaram para esta noite um bar moderno e sofisticado bem perto do furdúncio da Arnaldo Quintela, rua entre as mais legais do mundo, como nós podemos ver aqui na imagem. E após a eliminação, Malcolm se envolve em discussão com torcedores do Al Hilal. E na editoria internacional, Trump acusa a Rússia de seguir matando gente e ameaça novas sanções após ataque massivo contra a Ucrânia. O governo russo reforçou sua posição sexta-feira, ontem, dia 4 de julho, ao declarar que não é possível alcançar seus objetivos na Ucrânia pela via diplomática. Também temos aqui na Editoria Brasil sobre o caso Márcio Piro. Acuado, maior grupo isolado do mundo vive cerco silencioso na terra de ninguém, na fronteira entre Brasil e Peru. Também temos aqui um destaque no site. Campanha celebra centenário do jornalismo do Globo, de olho no futuro. E Chelsea vence o Palmeiras e deixa bons ensinamentos ao Fluminense. E sobre as férias de julho, a Argentina cara e maior oferta de voos transformam Santiago em nova Buenos Aires para brasileiros. Destinos nacionais continuam sendo a maior preferência das famílias brasileiras para o período, mas destinos na América Latina têm ganhado destaque nas buscas. Também temos aqui na seção biografia, composições memoráveis, turbulências no amor, vícios em drogas, trajetória de Arlindo Cruz. E sobre plásticas, a mudança radical de Anitta acende o debate. Há limites para comprar um novo rosto? Também temos um assunto para a tragédia nos Estados Unidos. Temporais no Texas deixam 24 mortos e 20 meninas estão desaparecidas em acampamento. E no Rio, jornalista norte-americano se acidenta no Rio de Janeiro, é atendido de graça e exalta o SUS, maior sistema público de saúde do mundo. Temos mais um destaque para esportes, como o Flamengo discute possível venda de Pedro e porque o Felipe Luiz tem papel fundamental. Ele falando sobre esportes, temos aqui um próximo destaque dizendo que um boxeador é preso pela imigração dos Estados Unidos 4 dias após perder luta para Jake Paul. E na área da cultura, Amor da Companheira
apoio dos amigos, música, futebol. Como está sendo a recuperação do cantor Tony Platão após um AVC. E ainda temos aqui como um destaque, no site do Jornal Globo, um assunto sobre saúde. É mesmo aveia? É mesmo tão saudável? E sobre época, sapatos romanos gigantes de 2000 anos intrigam arqueólogos na Inglaterra. 8 calçados com até 33 centímetros de comprimento foram desenterrados em sítio próximo à muralha de Adriano. Como nós podemos ver nesta imagem, os sapatos romanos gigantes. Também temos um assunto sobre saúde, o que torna alguém descolado para os outros. Estudo lista 6 características que as pessoas têm em comum. Pesquisa aponta que as crenças em relação a esse traço de personalidade foram semelhantes. Independentemente do local de origem dos participantes, e apesar das diferenças da idade, nível de renda, escolaridade ou gênero. Também temos aqui sobre no Rio de Janeiro, mais restrições e bloqueios no Rio neste sábado, na preparação para a cúpula do BRICS. Também temos um assunto para o edifício Master. 2 décadas após filme, prédio em Copacabana está reformado. Tem novo perfil de moradores e enfrenta desafios como os aluguéis de curta temporada. Condomínio retratado em documentário de Eduardo Coutinho agora é administrado por trio de síndicos. E eles disseram: chorei durante uma semana querendo desistir. E sobre o caso de denúncia, de violência, na verdade, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Diz que denúncia pede informações para descobrir quem matou o motorista de aplicativo na zona norte do Rio. Jefferson Almeida, de 63 anos, levava uma passageira quando foi morto a tiros em Costa Barros, em meio a confronto entre facções no Rio de Janeiro. Oasis começa no país de Gales, turnê que chegará ao Brasil no mês de novembro. Também, mais uma vez, a disputa pela guarda do filho da cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021, tem contestação de base sólida do lar e suposta razão financeira. Entenda o que se sabe sobre o conflito envolvendo a dona Ruth, mãe da cantora, e o pai, o Murilo, e o filho do casal Marília Mendonça e Murilo, que é o Léo, de 5 anos de idade. E sobre literatura, Miriam Leitão trata do respeito às diferenças em novo livro infantil. Inspirada em história de superação de afilhada, que nasceu com síndrome genética rara, jornalista e escritora lança Luli, a gata aventureira. E sobre esportes, os bastidores do não de Nico Williams, que deixou a Barça com cara de bobo. Também temos um destaque para o Flamengo. Wesley entra na mira da Roma, que intensifica contatos para fazer proposta ao Flamengo. Gasperini enxerga lateral como peça perfeita. Diretoria rubro-negra mira transferência de 30 milhões de euros. Também temos aqui uma sessão de luto dizendo que o Liverpool pagará contrato restante à família de Diogo Jota e eternizará a camisa 20, de acordo com o jornal. Atacante ainda tinha mais 2 anos de vínculo com a equipe inglesa. Já na editoria internacional, mais uma vez para o conflito no Oriente Médio, Trump se diz otimista em relação a possível cessar-fogo em Gaza para a próxima semana. Chefe da Casa Branca, no entanto, ressaltou que é preciso cautela. Ele também disse que a situação muda a cada dia. E sobre a central da COP, pior que 7-1, goleada da Câmara no IOF, é mau presságio para a PL do licenciamento ambiental. A coluna central da COP é uma criação do Observatório do Clima e é editada pelo jornalista Roberto Caz.
E sobre o mega evento, no show de despedida de Ozzy Osbourne, o heavy metal celebra seu Príncipe das Trevas. Também temos aqui mais um assunto sobre luto. Gedel Tigueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, morre aos 93 anos de idade. O governador do Espírito Santo decretou luto oficial de 3 dias em homenagem ao pastor. Já no Correio Brasiliense, deste sábado, dia 5 de julho, nós temos aqui o primeiro destaque, que é sobre a área da política. As redes sociais têm lado, afirma Alexandre de Moraes em Fórum de Lisboa. Em Portugal, ministro do Supremo critica plataformas digitais. Qual internet queremos? Questionou o ministro. Em sua exposição no 13º Fórum de Lisboa, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, exibiu em um telão imagens do 8 de janeiro de 2023 para demonstrar que as plataformas digitais sem controles foram fundamentais para a tentativa de golpe com a invasão e depredação da Praça dos Três Poderes. Também exibiu postagens com conteúdo homofóbico e racista. Alexandre de Moraes foi destaque no último painel do 13º Fórum de Lisboa, com o tema de menos à soberania digital, Big Techs e governos, e defendeu uma regulamentação das plataformas digitais. O evento foi realizado no auditório da Reitoria da Universidade de Lisboa. E sobre esportes, mais uma vez, sobre o Mundial de Clubes, tem êxtase tricolor e tristeza alviverde. Fluminense é o único brasileiro classificado às semifinais e enfrentará o Chelsea na terça-feira pela vaga para disputar o reinado mundial no próximo 13 de julho. Palmeiras fica pelo caminho no adeus de Estevão, com direito a frango de Everton. Comunidades LGBT+, do Distrito Federal contam com uma forte e atuante rede de apoio. Também na área da saúde, respeito e afeto até o fim, o valor de cada segundo na despedida. E Hugo Mota, agora na área da política, disse que Moraes está em sintonia com a Câmara. E Gleisi Hoffmann diz que o ministro Alexandre de Moraes contingencia o orçamento. Na área da música, sinônimo de heavy metal. Despedida de Black Sabbath emociona o mundo. Black Sabbath faz show de despedida com formação original em Birmingham e o público do mundo inteiro celebra o legado de uma das maiores bandas da história do rock. Real Madrid e Dortmund são exemplos na captação de sócios torcedores. Sobre um caso também de tragédia em Padre Bernardo, drones contra a infestação de moscas no lixão que desmoronou. O governo de Goiás realiza uma operação emergencial em Padre Bernardo para conter os danos ecológicos e a população após o deslizamento de lixo do aterro Ouro Verde. A empresa responsável fechou o lixão definitivamente. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, o drone pulverizou inseticida sobre o lixo para matar as moscas. E sobre energia elétrica, a área de Águas Claras terá um desligamento de energia neste sábado. E foi preso o suspeito de colaborar com o hacker no maior ataque da história aqui do nosso país. E sobre política, solução de Moraes sobre IOF tem sintonia com Temer. Indesejável com embate, Moraes zera a disputa do IOF e chama conciliação. Nas artes cênicas, Eliane Giardini e Marcos Caruso apresentam intimidade indecente no Teatro Royal Tulip. E sobre o aquecimento global afeta vacas e reduz a produção de leite, de acordo com um estudo na área. E sobre a gasolina, que também é destaque no Correio Brasiliense, após aumento súbito, Procon fiscaliza postos no Distrito Federal.
E na área da segurança, o governo reforça o encontro da cúpula do BRICS. Também temos mais um destaque para o Congresso Nacional. Mota admite possível corte de emendas parlamentares. O que não pode é criminalizar. No Oriente Médio, Hamas diz ter aceitado proposta para cessar fogo. E na seção sobre alimentação, novo vilão do sono, queijo está associado a pesadelos. E antes de darmos continuidade no jornal Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, dando continuidade ao Correio Brasiliense, na editoria de cidades nós temos aqui mais um caso de violência. Briga entre vizinhos termina com criança e mulher baleadas no Distrito Federal. Também sobre acidente, um homem caiu dentro de uma cova de um cemitério na Asa Sul na quinta-feira. E sobre dívidas, Serasa faz mutirão para negociação até 11 de julho. E sobre a parada LGBTQIA+, o metrô terá horário ampliado no domingo, isso lá em Brasília. Professor é afastado após agredir aluno no Guará. E ainda em cidades, mulher sofre tentativa de feminicídio em Ceilândia Sul. Também temos mais uma vez aqui, agora sobre um caso de acidente. Policial militar do Distrito Federal atira acidentalmente na própria perna durante um treinamento. E bazar do Lar dos Velhinhos Maria Madalena acontece hoje, neste sábado. E no meio ambiente, morre jaguatirica, resgatada em Santa Maria. E no CB.agro temos aqui um destaque. Produção agropecuária no Distrito Federal alcança 5,8 bilhões em 2024. Já na política, na Câmara dos Deputados, prazo para Zambelli desocupar imóvel funcional venceu ontem, sexta-feira, dia 4 de julho. Líder do PT. Decisão de Moraes sobre o OF afetará os mais pobres. Também temos aqui um destaque para a segurança pública. AGU e Interpol firmam acordo de combate ao crime organizado. E mais uma vez para o Congresso Nacional, Novo, no caso o Partido Novo, critica a proposta contra partidos pequenos. E no CB. Poder em Lisboa, no Brasil, a internet não é terra sem lei, diz Alexandre de Moraes. E na Editoria Brasil, sobre as eleições de 2026, Lula acena a reeleição. Pela primeira vez, presidente eleito 4 vezes. E sobre clima, onda de frio que atingiu o centro-sul do Brasil chega ao fim. E Justiça de São Paulo autoriza concessionário. No caso, essa matéria diz que a Justiça lá do estado de São Paulo autorizou o concessionário de parque a cobrar treinadores no local. Urbia, concessionária do Parque do Ibirapuera, será autorizada a cobrar taxa de uma empresa de assessoria esportiva que utiliza o espaço para treinamento de clientes. Também temos aqui um luto. Família e amigos se despedem de Juliana Marins, no Rio de Janeiro. E aqui nos informa que foi até às 12 horas, meio-dia de ontem, sexta-feira, que o velório estaria aberto ao público em Niterói, cidade onde a publicitária de 26 anos morava.
e a jovem morreu na Indonésia. Ela morreu após cair em uma trilha de um vulcão no dia 21 de junho. Na editoria internacional, enchentes no Texas deixam 13 mortos e 20 crianças desaparecidas no acampamento. Sobrevivente de 7 doenças graves diz não temer mais a morte. E sobre competição, maior comedor de cachorro-quente faz retorno voraz. França tem mais de 1.000 cancelamentos no segundo dia de greve. E sobre a economia, reforma tributária mantém a livre negociação de imóveis. Também temos aqui um assunto sobre ressarcimento. Pagamentos e descontos indevidos do INSS começam no dia 24 de julho deste mês. E ataque hacker a bancos é o maior da história do Brasil. E no balanço do dia, a Bolsa bate recorde após decisão sobre IOF e dólar sobe. E no caderno de Ciência e Saúde, o que DNA revela sobre homem que viveu no Egito há 4,5 mil anos. No caso, ele tinha pele escura, olhos castanhos e baixa estatura. E na vida animal, a primeira baleia que sobreviveu à anestesia geral para retirar cistos. Também um assunto sobre a fauna. 3 novas espécies de rã são descobertas no Peru. E arqueólogos descobrem templo pré-inca de 1000 anos na Bolívia. Agora nós vamos acompanhar os destaques na editoria de política do jornal Folha de São Paulo. O primeiro é sobre o IOF. Protesto no Itaú de grupo ligado a bolos incomoda governo. Militantes da Frente Povo Sem Medo entraram de surpresa no saguão de prédio na Avenida Faria Lima. Silêncio e ambiguidade de Bolsonaro alimentaram clima golpistas nas redes após a eleição de Lula. O ex-presidente tem buscado fazer uma releitura de sua postura na reta final de seu governo. E sobre a história do Brasil, Revolução Esquecida resultou em massacre há 101 anos em São Paulo. Uma série de motivos explica por que a revolta de 1924 ficou menos conhecida que a Revolução de 1932, mesmo com mais mortes. No Congresso Nacional, Alcolumbre escapa de ataques enquanto Mota é alvo preferencial da esquerda. O deputado foi citado em 1,08 milhão de publicações desde o dia 17 de junho e o senador em 212 mil publicações. Também temos aqui no próximo destaque dizendo que o deputado do PSOL aciona Ministério Público por patrocínio de Beth à festa de Prefeitura de São Paulo. Gestão Nunes diz que a empresa contratada para organizar o evento foi responsável por buscar Vai de Bet, que é uma casa de apostas. Também temos aqui um texto de Demétrio Magnoli, As Idades de Lula. Gênio político, o presidente só passou no teste dos grandes estadistas uma vez, 23 anos atrás. E no judiciário, Gilmar encapa apelido de Gilmar Palusa e diz que fórum em Lisboa tem seu charme. Ministro afirma que evento na Europa, encerrado ontem, sexta-feira, dia 4, possibilita processo de imersão dos participantes. Também temos mais um destaque dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal temem que imbróglio do IOF impulsione projetos contra o judiciário. Governistas esperam que decisão do tribunal saia antes de relatório de despesas e Moraes chama mesa de negociação. Também temos aqui um destaque para o governo Lula. Lula elogia Congresso, prega conciliação e diz que será reeleito em 2026. O presidente participa de evento da Petrobras no Rio de Janeiro e diz ter muita gente pensando que o seu governo já acabou.
Já no jornal Estado de São Paulo deste sábado, nós temos aqui um destaque para o mercado imobiliário, que diz o seguinte: viagens, cruzeiros, passeios de iate. Como as empresas mimam os super ricos na compra de imóveis. Construtoras e incorporadoras investem em experiências exclusivas para conquistar consumidores de alto padrão, com jantares com chefes renomados e festas em rooftop. Mais verde, academias de grife e arte no hall, o que um condomínio de luxo precisa ter. E ainda sobre essa questão do mercado imobiliário, prédio que pretende ser o mais alto do mundo terá apartamentos de 28 milhões a 300 milhões de reais. Também temos um próximo assunto dizendo que o alto padrão e segmento econômico impulsionam o mercado imobiliário do estado de São Paulo. E também um apartamento estúdio, que nós podemos compreender como kitnet, em São Paulo, chega a custar mais de 800 mil reais, quase aí 1 milhão. Também temos mais um próximo destaque sobre saúde e tecnologia. A inteligência artificial vai nos ajudar a enxergar o que o cérebro não consegue, diz o presidente do Einstein. Sidney conta o que o espera para o futuro da medicina e revela de que maneira o Einstein Hospital Israelita, que completa 70 anos, prepara-se para ele. Já o próximo assunto, vire um mestrão da IA no trabalho com essas dicas para ChatGPT, Gemini e Claude. Inteligência artificial está nos deixando burros? Cientistas investigam efeitos no cérebro. Também temos aqui um próximo assunto sobre a Operação Nix. Estupro virtual e automutilação. Como são as arenas virtuais onde garotas são forçadas a se agredir? Vítimas são expostas, chantageadas por outros adolescentes e obrigadas a se agredirem, diz delegada à frente da Operação Nix. Também o Estado de São Paulo nos apresenta um destaque no site, o que é estupro virtual. A operação revela que adolescentes são vítimas do crime nas redes sociais. Também temos aqui um assunto para o acordo comercial. Trump quer isolar a China do mercado global e está usando o Vietnã para começar essa jogada. Concorrência em concursos públicos. Existem provas mais fáceis de passar? Este aqui também é uma matéria em destaque na área de concursos. E por último, também temos aqui mais uma vez sobre música. Ozzy Osbourne faz hoje o último show de sua carreira. Black Sabbath, os músicos se reúnem depois de 20 anos. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui. Fica mais uma vez o convite para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.